Boa noite aos irmãos. É muito bom estar aqui, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu fiquei 4 domingos sem vir na igreja aqui, porque eu estava 4 domingos com outro compromisso, lá na igreja da Vila São Bento. Então foi um desafio muito grande para mim, né? Pediram para mim fazer uma série de estudos lá sobre planejamento financeiro, sobre o dinheiro, sobre essas coisas. Eu falei, eu fazer isso daí? Eu nem sou rico, né? Nem sou rico, nem tenho tanto dinheiro, né? Mas uma vez eu preguei lá e eles acharam muito interessante falar assim, eu falei assim, eu não tenho dívida. Eu já falei para vocês aqui, né? Não tenho um empréstimo para pagar, não tenho uma dívida sequer. Falou, então, isso é uma coisa quase surreal hoje em dia, né? E mesmo assim você consegue passear, consegue ir ao shopping, fazer alguma coisa, uma frescura ou outra. A gente sempre se encontra no supermercado, né, Letícia? Né? Então, gente, eles acharam interessante. Ele falou, então, você realmente sabe lidar com o dinheiro. Você vive, né? Eu falei, não sei se eu sei, mas eu sei que eu aprendi a lidar e viver com a condição que eu tenho. Isso eu aprendi. Então, eles acharam bem interessante. E eu gostaria de passar para vocês aqui, eu fiz 4 sermões, claro que esse é o primeiro deles, e conforme vai dando a oportunidade, a gente vai passando aqui para vocês, né? Antes de tudo, vou deixar um depoimento aqui que foi muito bom ontem, né? Foi muito bom ontem. O Juninho falou um negócio ali que é verdade. Muitas vezes a gente tem que pôr a cara na rua mesmo para que as pessoas não nos conheçam. Acabei de dar um testemunho para ele ali de pessoas socialistas, estavam na frente da Câmara Velha lá, socialista mesmo, comunista. Falou, nós somos comunistas, mas nós não conhecemos vocês. Quem que são vocês? E eles, olha, vocês chegaram na Rodoviária Velha de novo, deu a volta, e eu ainda estava conversando com 3 pessoas lá ainda. Né? Então a gente tem que botar a cara na rua mesmo. A gente tem que se fazer conhecido. E acho que dessa pauta foi Deus que levantou, viu, Júnior? Porque ele perguntou, mas é por causa do Ítalo Santos? Eu falei, de jeito nenhum. Isso aqui já está programado e pedido autorização na prefeitura muito antes do caso acontecer. Não dá tempo de chegar aqui, ó, eu vou amanhã fazer uma passeata em São José dos Campos. Não é assim que funciona. É verdade. E falei, quanto que aconteceu o Ítalo? Não faz nem 10 dias que aconteceu, né? Então, pode esquecer, não é assim que funciona. Falei, é verdade. Irmãos, outra coisa também, fiquei muito contente que o Robson voltou a morar perto aqui, Robson. No mesmo lugar? Pode não parecer, mas eu senti quando você foi para lá. Voltou de volta. Voltou para Taubaté. Voltou não, né? Foi, né? Agora voltou. Parece que a gente não convive muito, mas eu senti, fiquei muito contente de vocês voltarem. Tá? Quem falou? Eu também? Todos, né? A gente sente. Eu posso até não demonstrar muito, mas a gente sente. Irmãos, nós vamos trabalhar hoje sobre o livro de Eclesiastes. E o título desse de hoje é A Vaidade da Riqueza. Ou a vaidade que o dinheiro pode nos causar, né? Sabe? E é difícil falar do dinheiro, né? Não é muito difícil falar de dinheiro? Porque o dinheiro, ele é muito complexo. Ele pode ser solução para muita coisa, mas pode ser também a dificuldade e o problema para muitos também. E eu lido muito com isso. Eu tenho alunos meus que a gente tem que fazer busca ativa e muitas vezes o conselho tutelar é acionado e o conselho tutelar chega junto com a diretora, com o vice-diretor lá, num casebre tremendo, mas tem um carro zero na garagem. Mas não tem dinheiro para pôr gasolina no carro. Mas não tem dinheiro para pagar o licenciamento do carro. Da última vez é um carro batido, seminovo, tinha uns 3, 4 anos de uso, e a pessoa estava pagando o conserto do outro carro, e ele não tinha condições de arrumar o dele nem sair com o dele.
Então, nós corremos, por isso que fala a vaidade da riqueza. A gente tem que aprender a viver com o que a gente ganha e não se sentir rebaixado ou menosprezado por não ser aquilo que os outros demonstram ser. Você consegue entender o que eu quero dizer? Você se sente no seu coração algo apertando, dizendo assim, por que eu não posso viver como ele vive ou como ela vive? Por que eu não posso viajar e passear tanto quanto ele, quanto ela faz? Eu também sou ser humano. Eu também tenho o direito de ser feliz. E a pessoa não mede consequências para o futuro. E acaba se endividando. E acaba entrando em contas que são futilidades. Tem contas que são investimentos. Né? Comprar um apartamento, comprar um carro, e o carro é o meio do negócio. Que tem muitas empresas profissionais liberais, depende da locomoção, senão não consegue vender, não consegue entregar, não consegue fazer nada, né? Então, tem coisas que são necessárias. Se eu precisar comprar um carro, eu vou lá e compro um carro, financio também, não tenho dinheiro para comprar à vista, eu vou lá fazer uma dívida. Mas uma dívida sensata, pensada, calculada e vendo o retorno que ela pode me dar. Né? Eu lembro de uma professora lá da prefeitura, e ela comentando o seguinte, eu vou vender o meu carro de 60 mil reais e vou pagar uma dívida de 45 mil e vou comprar um carro de 15 mil até eu poder me erguer de novo. Aí a professora estava do lado, uma conversando com a outra, e a gente na sala do professor, né? E a professora do lado falou, você não vai fazer isso, né, amigo? Você não vai descer desse jeito, né? Você não vai chegar lá na minha casa com um carro velho de 15 mil reais, né? Aí ela falou assim, olha, o seu marido ganha muito bem. O meu, a gente junta para viver bem. Você, todo o dinheiro que você ganha é seu. Seu marido não pega um centavo seu. E todo o dinheiro que eu ganho, eu junto com o meu marido para a gente poder viver a vida que a gente tem. Então, a sua realidade é completamente diferente da minha. Mas ela falou assim, não, mas você não vai fazer isso. Você não vai descer dessa forma. Né? Olha só para você ver, eu estou dizendo aqui para vocês, não sei o resto da conversa, porque era uma reunião de HTC, e tocou o sinal, a gente teve que voltar para a sala, e eles continuaram ali tomando café ali. Mas eu senti, em 10 minutos ali que eu percebi, como as pessoas esperam que a gente seja igual a elas, mesmo que a gente não tenha condição de ser. Ou como as pessoas desejam ser igual a outras, sem ter a condição de ser também. E eu achei, depois eu conversei com essa professora no outro dia, ela estava meio triste lá, eu falei assim, não, você está certa. Você faça isso que você quer. Faz isso, começa de novo do zero. Você vai conseguir esse carro novamente, você já comprou um dia, você pode comprar de novo, mas pague a sua dívida, quite a sua dívida, fique de cabeça erguida, volte a ter paz. Ela falou isso, professor, eu não estou tendo paz mais, não consigo dormir. Porque 45 mil de dívida é uma dívida grande. E ela foi vender o carro mesmo. E comprou outro carro. Comprou um carro de 20 mil reais. E ela falou assim, ó, tirei um peso da minha consciência. Tirei um peso, achei que eu não ia conseguir. Meu marido não estava meio titubeando, e agora ele já concorda comigo também. Porque de um dia para o outro, de devedor, você passa a não ser mais devedor. Né? Então, gente, o que eu quero dizer para vocês, a vaidade da riqueza é uma coisa que pega todos nós. Né? Mas vamos ver o que Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10, fala sobre o dinheiro aqui, né? Sobre o dinheiro. O dinheiro em si não é problema, viu? A Bíblia não condena o dinheiro. Jesus não condena o dinheiro. Eu acho que o dinheiro, ele pode ser, e eu acho que Deus colocou ele no mundo como uma bênção. Eu acho que nós é que deturpamos como lidar com o dinheiro e como o que fazer para ganhá-lo, né? Alguém pode ler para a gente, por favor?
também isto é vaidade. Olha, irmãos, o que Salomão pediu para Deus quando Deus falou assim, olha, peça o que você quiser que eu vou te dar. Ele pediu o quê? Deus deu sabedoria para ele, mas Deus deu somente sabedoria para ele? O que Deus fala lá para ele? Porque você não pediu o quê? A cabeça dos teus inimigos. Porque você não pediu riqueza. Eu vou te dar aquilo que você pediu e muito mais. No seu reino terá paz. Você não pediu guerra. Você não pediu a cabeça dos seus inimigos. Vou te dar paz. E nenhum rei na face da terra, nem antes, nem depois, terá a riqueza e será lembrado como você. Olha que interessante. E, irmãos, vamos deixar assim, somos bem inteligentes, né? Nós somos inteligentes. Quando Salomão pediu sabedoria para Deus, será que não foi um ato de sabedoria já? Foi ou não foi? Ele já era sábio. Mas Deus, ele superabundou isso nele. Ele já era sábio. Um menino, não sei quantos anos tinha, não lembro. Alguém sabe quantos anos ele tinha quando ele pediu isso para Deus? Era um garoto. Né? Talvez um pré-adolescente, talvez. Mas ele pediu. E outra coisa, o reino de Davi estava abalado. Estava vivendo fugido de um lado para o outro, porque queria derrubar o seu trono. O próprio filho queria o trono dele. O próprio irmão de Salomão. Né? E estava sem dinheiro, sem nada, sem recurso, sem nada. E ele pede para Deus o seguinte, olha, me dá sabedoria. E Deus dá muito mais isso para ele. E ele foi o homem mais rico da face da terra. E o homem mais poderoso do mundo na sua época. E ele fala que o amor ao dinheiro é vaidade. Interessante, né? Eclesiastes 5, versículo 11. Pode continuar lendo, por favor. Irmãos, eu lembro de um depoimento do Whindersson Nunes. Vocês já viram ele dar o depoimento dele ou não? Ele é uma pessoa depressiva hoje. Quase não se apresenta mais. Ele diz que quando ele ficou rico, os amigos que ele adquiriu foram todos por interesse. E ele não consegue separar mais quando alguém está interessado nele, um relacionamento, se é por ele ou pelo que ele é, ou pelo que ele tem. Porque hoje ele é uma pessoa milionária. E ele está em depressão. E já faz anos já que ele está em depressão. Quanto mais o dinheiro aumenta, mais os problemas também são aumentados e também nos consomem esses problemas. Por que eu estou falando disso daqui? Para que quem busca o dinheiro, quem tem a vaidade do dinheiro, é nesse assunto que a gente está dizendo aqui. Não de uma pessoa que é rica porque Deus abençoou para ela ser rica, né? Sabe? Quanto mais riqueza, mais preocupações, mais pessoas querendo uma fatia e menos paz na vida. O sono do trabalhador é o melhor que a do rico preocupado. É o Provérbios. O sono de um trabalhador é melhor do que o de um rico preocupado. Eclesiastes 5, versículo 13 a 17. Né? Lê para a gente, por favor, também. Está em cima desses versículos, né? Desses versículos aí que a gente vai trabalhar. Aqui Salomão está lamentando que tudo que ele construiu
ele não vai levar. Ele está falando que tudo se tornou um sopro, um vento. A vida dele foi, cresceu, ficou rico, se tornou o homem mais poderoso da face da terra, e no final de tudo, ele falou: o que adiantou? Né? Ele fala num versículo também, que a gente vai ver mais um pouquinho para frente, que ele fala assim: o que adianta deixar tudo para quem nunca construiu? Para quem não fez nada e nem se esforçou? Ele está dizendo dos filhos dele mesmo. Não é assim? Já viu essa passagem? O que adianta? Aquele que não suou, não se esforçou, não se interessou, não correu atrás, foi mais fácil para ele do que para aquele que conquistou. Então, eu falei assim, existe uma injustiça no mundo, é isso que ele está dizendo. Que o dinheiro, ele causa injustiça. E o dinheiro tem uma limitação também, irmãos. Ele pode oferecer para a gente proteção e segurança, mas pode proteger... Ele pode oferecer para a gente também muitos problemas. Está lá em Eclesiastes 7, versículo 12. Tanto a sabedoria como o dinheiro oferecem proteção, mas a vantagem do conhecimento é que a sabedoria preserva a vida de quem a possui. O dinheiro não preserva a vida, irmãos. Vocês sabem quanto que a Preta Gil gastou no tratamento dela? Vocês viram já falando na televisão? Não? Ela tinha uma fortuna de 140 milhões de reais. E ela gastou em torno de 40 milhões, 37 milhões e 800. 37 milhões de reais tentando a cura. E depois ela se alistou como voluntária no tratamento pioneiro americano, mas não deu tempo, já estava muito grave o caso dela. Talvez se ela tivesse alistado antes, de graça, sem pagar nada, talvez ela tivesse tido cura. Mas primeiro ela tentou, de tudo quanto é jeito, pelo que o dinheiro podia pagar. E esse tratamento americano, ele está sendo inovador, pioneiro, e está chamando muita atenção. Mas como é gratuito, é pioneiro, é de estudo, ela deixou por último. Mas ela conseguiu depois, mas estava muito... não deu tempo do corpo reagir. Em torno de 40 milhões de reais. Nós nem sabemos o que é isso aí. Nós não temos nem ideia. Não preservou a vida dela. O grande Onassis, que foi o que casou com a viúva de John Kennedy, com Jacqueline Onassis, tá? Jacqueline Onassis é porque casou com ele. Ele ficou viúva do John Kennedy e casou com esse mega empresário aí, grego. Ele adquiriu câncer e ele pegou e construiu um hospital, 6 andares, trouxe todos os médicos mais famosos do mundo, equipou, até hoje existe esse hospital. Eu só não me lembro o nome, dá para pesquisar. E colocou os melhores médicos do mundo lá durante 6 meses e falou: vocês não fazem mais nada para ninguém, só para mim. Vocês não vão atender ninguém, vocês vão fazer só para mim, vocês vão fazer pesquisa, desenvolver tudo que vocês puderem desenvolver, maquinários de radioterapia, de tudo, o dinheiro não vai faltar. 6 meses depois, por que eu falo 6 meses? Porque durou 6 meses. O hospital ficou pronto, ele entrou no hospital, morou no hospital durante 6 meses, não saiu dali, e ali ele morreu e foi enterrado depois. O homem mais rico do mundo na sua época. Lá em torno de 1970 e pouco, mais ou menos. Morreu. O dinheiro não conseguiu proteger a vida dele. E Salomão diz aqui o seguinte: tanto a sabedoria como o dinheiro oferecem proteção, mas a vantagem do conhecimento é que a sabedoria preserva a vida de quem a possui. E também existe também sobre o dinheiro, irmãos, que o dinheiro não pode comprar felicidade. Qual que é o significado de felicidade? Amor, saúde, vida eterna, companheirismo, relacionamento. O dinheiro não compra essas coisas. O dinheiro não compra. Mas e o equilíbrio e o contentamento? Aonde que nós conseguimos entrar no equilíbrio
e no contentamento relacionado às finanças, né? Está lá em Eclesiastes 5, versículo 19. Acompanha comigo. Todo homem a quem Deus concede riquezas e recursos que o tornam capaz de sustentar-se, de receber a sua porção e desfrutar das recompensas do seu trabalho, isto é presente de Deus. Ter bens e a capacidade de desfrutá-los é visto como um dom de... Aqui que eu gosto muito dessa passagem, irmãos. Ter algumas coisas e ter a capacidade de usufruir delas. Não adianta você querer conquistar, e eu posso dizer para você sobre meus dois tios. Eles tinham o sonho de ficarem ricos. E eles conseguiram. Só que um morreu com 33 anos de idade. A Maria conheceu, a Neide conheceu. O Juninho acho que não lembra deles, não. E o outro morreu com 39 anos. Um chegou a ser subprefeito de São José dos Campos. Ele comandava o Eugênio de Melo, subprefeitura de Eugênio de Melo. Subprefeito de distrito de Eugênio de Melo. O nome dele está lá, na galeria lá. A Patrícia já viu, né? A gente foi lá, né? E conseguiram, irmãos. Com 33 anos de idade, muitas propriedades, casa na praia, apartamento, terreno, gado, sítio. Com 33 anos de idade. Mas não sofreu aquilo que Deus concedeu para ele. Sabe, irmãos, é um presente, e o presente é para usufruir, é para conquistar. Não é para depois, né? Não é para depois mais. Até eu brinco com a Patrícia, né? Eu falo assim, Patrícia, brinco assim, claro que a gente não vai... Eu falo, ó, eu estou com 53 anos de idade, até os meus 55 eu vou gastar nessa casa aqui. Depois eu vou chutar o balde. Meus filhos já estão criados, já estão trabalhando, concursados. Eu vou viajar, vou passear. Eu vou fazer o que eu posso fazer enquanto eu estou vivo. Eu não penso em comprar... Eu, irmãos, eu não estou dizendo que é errado. Vou falar de mim. Eu não penso em comprar um outro terreno. Eu não penso em comprar outros carros. Eu não penso em comprar algo para o investimento. A primeira, até um rapaz amigo falou assim, você não pensa assim porque você é funcionário público. É por isso mesmo que eu penso assim. Ué, se Deus me concedeu a graça de me tornar um funcionário público, e por que eu vou me preocupar então? Porque para mim perder o que eu conquistei, só se eu matar alguém ou onerar o Estado. E isso, por nós termos da fé que nós temos ainda que nós temos, se eu não fiz até agora, por que eu faria depois? Né? Então, já falei algumas vezes com a Patrícia, até os 55 vai. Então vamos rapidinho, vamos tentar, vamos economizar aqui, vamos fazer, que depois eu não vou me preocupar mais com esse negócio, não. Se eu quiser comer uma coisa, eu vou comer, se eu quiser passear, eu vou passear, dentro das minhas condições. E claro, outra coisa, eu oro para que Deus me transforme todo dia, cada dia mais, porque eu não quero fazer só para mim. Eu não quero, por enquanto, ainda tem muita coisa para fazer para mim. Mas quando eu chegar nesse ponto, eu não posso usufruir só para mim. Tem muitos irmãos que precisam também. Aí também não adianta também todo o dinheiro, recurso que Deus nos concede, se é pouco ou se é muito, não repartir com quem precisa, não dar condições para alguém melhorar, ou para alguém ter uma vida melhor também, ou passar um dia melhor, uma noite melhor, né? Sabe, irmãos, Eclesiastes 2, versículo 24, 3, versículo 13 e 5, versículo 18. Vamos ver lá o que está escrito lá? Alguém abre em Eclesiastes 2, versículo 24. Olha o que o Juninho acabou de ler ali.
Alguém já abre depois 3, versículo 13 e 5, versículo 18, por favor. Gente, não há nada melhor para o homem do que ele conquistar, fazer e falar assim, Senhor, o que eu tenho, o que eu vivo e a proteção que eu sinto, a paz que eu sinto, veio de Ti. Eu sinto isso. Sabe, não é uma coisa melhor para o homem gozar do esforço das suas mãos. Existe muito trabalho voluntário, né? Por que é gratificante o trabalho voluntário? Porque você está por a mão ali. Nos Estados Unidos tem muita coisa assim de fazer algo com o filho, né? De reformar um carro, reformar alguma coisa. A gente sempre assiste alguma coisa assim, né? Porque lá é tudo muito fácil. E tudo compra, a vida é mais fácil que aqui. Mas quando você conquista, você fala, não, esse carro eu peguei quebrado, destruído. E eu com meu filho, a gente fez um projeto e eu conquistei isso, eu consegui fazer. Eu construí com as minhas mãos. É isso que dá prazer para o ser humano. Aproveitar aquilo que ele conquistou de verdade. Porque muitas vezes o dinheiro são outras pessoas que conquistaram para você. Para muitas pessoas. Tem gente que lida com o dinheiro dos outros. E tem gente que fica sentado e fala, o meu dinheiro agora eu vou colocar para alguém aplicar, para alguém administrar, e cada vez eu vou ficar mais rico, e ele não está conquistando nada. São outras pessoas que estão conquistando para ele. E a pessoa fica vazia, não tem senso de existência, né? Não construiu nada, não fez nada, e assim por diante. Agora, como é que a gente... 3, versículo 13, por favor. E Salomão vem falando, está vendo que são versículos diferentes? Por que ele vem tanto batendo na mesma tecla? Ele reconhece que isso é um presente de Deus. 5, versículo 18. Essa é a sua porção. Irmãos, aqui Salomão não está falando de destino. Essa é a sua porção. Algumas igrejas pentecostais falam assim, tá vendo? É a porção que Deus deu, é aquela lá e acabou, não tem como mudar. Eu falo, a porção que você tem no momento é o melhor que você tem. Usufrua da melhor maneira possível aquilo que você tem no momento. O Mário Sérgio Cortella fala uma frase assim, faça melhor com o que você tem, com os recursos que você tem. E quando os seus recursos forem melhores, você fará melhor ainda. Olha que interessante. E na igreja não é diferente. Nós temos uns recursos que Deus pede para que nós sejamos fiéis a Ele. E o que eu quero dizer é que Deus nos abençoa para que nós possamos ser bênçãos, primeiramente para a sua obra e depois uns para os outros também. A bênção que Deus nos concede não é individual ou individualista. É uma bênção altruísta, pelo menos deveria ser, né? Isso não é um convite ao hedonismo, né? Mas encontrar alegria e contentamento nas bênçãos simples da vida e no fruto do próprio esforço, sem a ilusão de que essas coisas trarão um outro qualquer sentido. Tenha prazer naquilo que você já tem. E se Deus tiver condições, te der condições de melhorar, você pode ter certeza, você vai melhorar. Tem certas coisas que acontecem com certas pessoas que parece que foi mais fácil para ela, mas só parece. A gente não enxerga as entrelinhas da vida da pessoa. Nossa, a pessoa está com tantos anos, eu já tenho 60, ele está com 30, 40 e tem 10 vezes mais do que eu. E eu vi nascendo, vi crescendo. A gente não sabe as entrelinhas da vida das pessoas. Irmãos. Não sabe o que passou, não sabe os problemas. E outra coisa,
muitas vezes nós não ousamos correr o risco que essa pessoa correu também para que ela possa estar onde ela chegou. É o risco. A gente já falou sobre isso, lembrando. É o risco. Então, mas se você não corre risco, ou tem medo de correr risco, ou não tem, como dizer assim, capacidade intelectual para correr um risco, você está certo. Seja prudente. Você seja prudente ali. Mas seja feliz. A gente conversa muito, eu com o Breno, né? Eu acho que ele tem muito potencial. Um jovem de tudo, ele, a Nair. Eu vejo o Robson com potencial, a Ingrid, o Jader também. Já estou trabalhando nele lá, né? Estou trabalhando nele lá, o bicho está difícil. Mas tem potencial. E eu falo para o Breno assim, Breno, para mim, eu estou satisfeito. E tem gente que fala assim, você não pode estar satisfeito. Por que eu não posso estar satisfeito? Por que eu não posso estar? Você está com inveja da minha paz? Eu brinquei com... Você está com inveja da minha paz, né? Um rapaz falou para mim, porque esse dia falaram assim para mim assim, você viu lá o Olerite? Eu falei, não vi não. Ô, irmão, você não vê o Olerite? Ele falou, raramente. Raramente. Verdade, irmãos, eu não vejo o Olerite. Raramente. Como você não pode ver o Olerite? Todo mundo vê o Olerite. Eu falei, eu não vejo o Olerite, acabou, eu não vejo. Acabou, não vejo. Nossa, mas como é que se administra? Falou, eu vivo conforme eu ganho. Eu olho no banco, tem dinheiro? Tem. Se não tem, eu não gasto. Acabou. Né? É assim que funciona. E as pessoas ficam... Tem hora que eu viro até para brincadeira. Vocês estão dando risada, a gente ri também. Mas a gente tem que mostrar uma paz mesmo para as pessoas, irmãos. O professor chegou em mim e falou assim, cara, nós estamos juntando aqui, achei uma portabilidade ótima aqui para a gente fazer portabilidade de dívida. Eu falei, o que é isso que eu não estou sabendo? Nem sei o que é portabilidade. Ele falou, você não sabe o que é? Você pega a sua dívida aqui, joga para outro banco, eles jogam os juros, aumentam as parcelas. Eu falei assim, Deus me livre e guarde. Eu falei, nem tenho conta, eu vou ter que emprestar um dinheiro para depois eu fazer a portabilidade. Ele falou, mas você não tem dívida? Eu falei, não tenho. Então eu vou ter que fazer para fazer portabilidade, emprestar para fazer portabilidade. Aí virou o cara que eu estava tirando sarro, né? Irmãos, nós temos que acordar. A dívida é uma maldição dentro da igreja adventista hoje. Nós não podemos fazer tudo que os nossos olhos querem. Depois isso acontece, você vai te separar o que é de Deus, a mão parece que não quer abrir. A mão fica assim, porque o que é de Deus, irmãos. Não é nosso. A gente não tem o direito de reter o que é de Deus. Nem dízimo, nem oferta. Uma oferta é de Deus. É sim, a oferta é de Deus também. É escrito lá, me roubo nos dízimos e nas... Como é que a gente rouba Deus na oferta, irmãos? Como que a gente rouba Deus? Se a oferta não tem alvo. Como que a gente rouba? Também pode ser. Ou você ganha, dando exemplo. O camarada devolve R$1.000 de dízimo e dá R$5 de oferta. Como é que pode? É hipocrisia isso aí, irmãos. Depois vai lá no mercado, lá, uma sacada, só gasta R$200, R$300 de porcaria para comer no final de semana. Você está roubando a Deus, desculpa falar. Está roubando a Deus. Ninguém está falando aqui para você fazer pacto, não. Tanto pacto também pode ser um roubo a Deus. A pessoa devolve 2, 3 mil de dízimo aí e chega ali e faz um pacto de R$100, R$200. Está roubando Deus também. Não é proporcional. É desproporcional o que Deus está te dando. Ah, mas ele está devolvendo. Isso é outra questão. Esse eu não tenho direito de julgar a pessoa, mas eu posso julgar o ato. Primeiro que eu nem sei quem deve, eu não faço parte da tesouraria, então eu posso falar. Eu não faço parte, não sei o nome de ninguém aqui. Eu não sei quanto devolve, quanto cada um tem parte. E o quanto cada um oferta, eu não sei. Mas o ato eu posso julgar. É desproporcional.
Deus não aceita isso daí. O dinheiro vai ser rejeitado? Claro que não. O dinheiro vai ser usado da melhor maneira possível. Mas que é desproporcional e é um roubo, a casa de Deus é. E muitas vezes, irmãos, sabe o que acontece? Vem o devorador. Aí o devorador, ele vem. Carro que quebra. Doença. Conflito na família. Dinheiro que você fala assim, nossa, estava tranquilo, de repente tem que pagar uma coisa. Tem que pagar outra. Você não sabe de onde está vindo as coisas, o dinheiro vai sumindo pelo vão das mãos. E você fala assim, estou ganhando bem, estou devolvendo o dízimo. Mas alguma coisa a gente não está sendo fiel. Alguma coisa a gente não está sendo fiel. Você está devolvendo o dízimo para ser abençoado ou porque já foi abençoado? Você está devolvendo a Deus as ofertas em forma de louvor ou que nem o Breno falou, com dor no coração? Ai, estou sentindo que está demais essa parcela, sabe? Por que eu fui fazer esse pacto com Deus? 5% está pesando. Estou achando que é demais. Deus, irmão, é melhor não dar então. Desculpa eu falar assim. Você acha que eu estou certo ou errado? É melhor não dar. Deus vai se alegrar mais de você ser sincero. Ó, Senhor, eu não estou conseguindo ser feliz fazendo isso, eu não quero continuar. Eu vou começar do zero e me ensina a fazer certo. Sabe, irmãos, para isso, como eu acabei de falar, as dívidas, elas são um problema dentro da nossa igreja. Porque quando você está em dívida, você lembra uma vez que a nossa amiga, a Nicole, teve um problema na visão. Não foi o dinheiro que a igreja se prontificou num plano de fé que foi uma solução para o problema dela? Foi ou não foi? Vamos ser hipócritas. Custava caro. Então a igreja precisa de recursos. E para ter recursos, ela precisa de pessoas que saibam administrar os seus recursos. Imagina fazer um plano de fé numa igreja que está totalmente endividada, gente. Não tem jeito, não tem como. Como é que a gente vai construir uma nova igreja lá embaixo ou em qualquer outro lugar se a gente não consegue sair nem pagar as contas da própria casa? Deus, a dívida é uma maldição. Se você adquiriu essa dívida sem precisar, ela se torna uma maldição. E o dinheiro, irmãos, a gente tem que saber investir, né? Então, olha que Salomão, olha, eu assisti isso aqui lá no Primo Rico. Já viram falar do Primo Rico? E estava ele e o Rodrigo Silva lá. Parece que os dois fizeram assim, um par assim, impressionante. Ele está falando sobre isso que eu vou falar aqui agora. Ó. Eclesiastes 11, de 1 a 6. Mas vamos ler lá Eclesiastes 2. Ele vai falar sobre como deve ser administrado dinheiro e deve ser investido. Vamos ver lá. Eclesiastes 11, versículo 2. Ó. Eclesiastes 11, versículo 2. O meu está diferente aqui. Eu vou ler o que está aqui. Ó. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo amanhã. Eu não... Olha lá. Invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos de amanhã. Olha que interessante. Não é isso que os investidores falam hoje? Você vai deixar o seu dinheiro numa coisa só? Está Eclesiastes ali, ó, Salomão dizendo. Em vários lugares, um pouquinho em cada coisa. Já que tem recursos e quer aproveitar esses recursos e quer investir, seja prudente. Um pouquinho em cada lugar, que você não sabe os riscos do amanhã. Né? Aqui está dizendo o seguinte, essa passagem sugere a sabedoria de não colocar todos os ovos na mesma cesta, pois a vida ela é totalmente imprevisível. Aqui já é um conselho para quem tem certos recursos e quer fazer com que isso frutifique, quer fazer com que isso renda. Né? Em Eclesiastes 11, versículo 4 e 6, olha o que ele diz aqui.
Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca vai plantar, nem colherá nada na vida. E semeie de manhã e também de tarde, porque não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. O que está dizendo aqui? O encorajamento como a diligência, a ação, mesmo diante das incertezas da vida e da economia. É tipo assim, se você ficar pensando que se você não vai colher, você vai plantar? Vai plantar, Josi? Lá no Nordeste planta muito. O senhor é de que região do país, irmão? Pernambuco? Lá no Pernambuco, que a gente sabe as estações lá é diferente daqui. Por acaso há algum pernambucano que fala assim, eu não vou plantar porque eu não sei se eu vou colher? Ele planta. Ele planta, tem que dar o primeiro passo. Está escrito aqui, não está? Deixa eu ver aqui de novo. Aqui. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca vai plantar. Eu vou esperar uma certa época da minha vida. Aí eu vou começar a pensar. Né? É o problema do jovem hoje. Gente, graças a Deus, nossa igreja, eu estava comentando esses dias com o Jadre, com outros, né? Nossos jovens, na maioria das vezes, ou quase na totalidade, são jovens que tentam ser empreendedores, casam cedo, formam família cedo e já são responsáveis cedo. Mas no mundo aí fora, nós estamos vendo pessoas aí com 30, 40 anos de idade hoje que não vão conseguir sair da casa dos seus pais. Não vão conseguir. Jovens de 30 anos, 35 anos, que não têm condições de nada. E no final do mês, o pai ainda tem que ajudar, mesmo que o pai ajudar com recurso financeiro. Claro que eu não preciso falar nome, a Patrícia, ela trabalha com uma família que muito bem de vida. Mas o rapaz deu um problema aí, separou e voltou a morar com o pai. Não consegue sair da casa do pai. Uma família milionária e o cara é... Quase que eu falo o nome dele, né? E o rapaz é segurança do Carrefour. Guarda no Carrefour. Uma família milionária. Ele não consegue sair dessa situação. Irmãos, é complicado, né? Você tem que ser pai. Todos nós vamos ficar velhos um dia. Não vamos ficar? Todos nós vamos precisar dos recursos futuros. Oi, Neide? Mas ficar velho com sabedoria é bem melhor, né? Ter recursos, ter... Não, aqui não está falando de riqueza, né? Está falando de pensar no dia de amanhã. Temos que ser diligentes, né, irmãos? Irmãos, isso que eu falei com vocês hoje é o início para entrar no assunto do dinheiro. Já tem mais 3 outros sermões que vão realmente falar sobre fidelidade mesmo, como lidar com isso, né? Sobre o planejamento financeiro, sobre... Deixa eu só pegar aqui. Finanças sem dívidas, uma vida de paz e prosperidade. Tem 3 outros sermões aqui, baseado em Romanos, baseado em Timóteo. O que eu queria deixar para vocês hoje aqui é que o dinheiro não é problema, mas a busca insensata pelo dinheiro e querer viver aquilo que você não pode viver pode causar uma avalanche na sua vida. Você pode entrar por um buraco que você não consegue sair mais. E meu pai tem um ditado: você está dentro de um buraco, pare de cavar. Porque ele foi cavado por você mesmo. Se você não parar de cavar, ele afunda cada vez mais. O conselho que fica aqui serviu para mim preparar esse sermão para lá. Porque eu já era diligente nessa parte. Porque imagina só, um professor, né, e
temos algumas pessoas aqui selectivas com educação, né? Não é? Da escola, não trabalharam na escola? Não. Mas o professor não ganha rios de dinheiro. Ele tem que saber viver com o que ele ganha. A Lucinha, mãe da Letícia, ela sabe muito bem quanto a mãe dela ganha. Né? Se a Lucinha consegue passear, viajar, que ela gosta de fazer isso, é porque administra bem o que ela ganha. Né? Nós temos que ser assim mesmo, irmãos. Nós não podemos ser um povo baseado e preocupado em dívidas. Como eu vou sair da situação? Como que eu vou fazer uma recolta boa? Como que eu vou ajudar num plano de fé? Como que eu vou ajudar o irmão que precisa fazer uma cirurgia e a igreja está se fazendo, levantando montanhas aqui para ajudar esse irmão, essa irmãzinha aí? Como é que eu vou ajudar na asa se falta para mim? Mas falta por causa de ingerência, é isso que eu quero dizer. Aquele que não tem condições, não se sinta frustrado por isso. Olhe para que Deus te dê condições melhores. A gente sabe, a gente entende, Deus entende tudo isso. O assunto hoje é como que pode alguém estar bem empregado, ganhando seu dinheiro todo mês, com seus recursos ali, e mesmo assim estar vivendo em dívida. Isso não é sensato. Isso é uma coisa que Deus não se agrada. E o diabo festeja. O diabo festeja. Vocês podem ter certeza disso daí. Uma igreja pobre, miserável, é uma igreja que não prospera. Ela não prospera. E ela não atrai também nenhum olhar, né? Imagina só. Deus fez o seu povo para que esse seu povo pudesse ser luz e o mundo inteiro pudesse ser atraído, olhar para ele, atraído por ele. Mas não é... você está falando que é só através da riqueza? De jeito nenhum. Não é isso que eu estou falando. É tudo. É uma complexidade da vida. Mas eu posso dizer para vocês, irmãos, com toda a sinceridade, eu que trabalho com professores, e a maioria dos professores são espíritas, são agnósticos, são ateus. Né? Antigamente tinha alguns cristãos, hoje está com menos cristãos. Mas eles falam assim, a sua igreja é muito próspera, né? Mas por quê? Cara, você passa na frente da sua igreja, primeiro é uma igreja espetacular. Né? Depois, todo mundo de Armani, acho que é Armani, né? De terno. As mulheres, uma mais bem vestida que a outra. E os carros estacionados, um mais bonito do que o outro. Então, de um jeito ou do outro, a gente está sendo visto. Se é da melhor forma que a gente quer ou não, é outro assunto. Mas que Deus, Ele está mostrando para o povo lá fora que nós somos prósperos, sem pregar propósito, sem pregar votos de prosperidade, as pessoas ficam impressionadas com isso, irmãos. Alguns já perguntaram para mim o seguinte: quantas vezes tira oferta na sua igreja? Eu falei, uma vez no sábado. Mas não é possível. Não fecha a conta. Mas por que não fecha a conta? Rapaz, eu já vi sua igreja. Eles falaram de uma igreja que está lá em... Eu nunca fui. Diz que a professora mora em Conceição dos Ouros. Fizeram uma igreja lá em Santo Antônio do Pinhal. Diz que é uma coisa muito bonita, né? Eu falei, aquele povo não tem condições de construir uma igreja daquela lá. E de onde que vem o dinheiro, como é o recurso? Eu falei, Deus provê. Deus provê. Mas ele falou, mas não fecha a conta. Irmãos, as pessoas estão nos observando. Elas nos percebem. E elas querem entender muitas coisas que não conseguem entender. E nós temos que mostrar para elas que a nossa igreja, apesar de não fazer propósito, apesar de não fazer esses votos que essas igrejas fazem, Deus tem nos abençoado sim de verdade. Meu desejo e minha oração. Amém.